Gravação iniciada. Bom dia a todos, meu nome é Marco Teixeira. Declaro aberta a sessão do dia 12 de março de 2026 da Quinta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Cumprimento meus colegas juízes, doutora Maria Anselma, doutor Adolfo, doutor João. Cumprimento também a representante fiscal, aos patronos presentes e ao Luiz, o nosso apoio técnico. Vamos iniciar pelo primeiro processo com pedido de sustentação oral 4101262, Kimberly Clark Brasil, Indústria e Comércio de Produtos de Higiene. Aqui o patrono é o Dr. Marcos Engel e a relatora é a doutora Maria Anselma. Doutor Marcos Engel, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso, excelência. Então, eu passo a palavra à doutora Maria Anselma para a leitura da acusação. Doutora Maria Anselma, está sem microfone. Você tá com o áudio cortado, Vanessa. Tá no mudo. Ainda tá no mudo, Vanessa. É, Tem que habilitar o microfone. isso, acho que agora habilitou. Estou me ouvindo? Isso, está um pouco baixo, mas eu estou ouvindo. Sim. Então, bom dia a todos, já nominados pelo Excelentíssimo Senhor Presidente. Vou pegar o processo aqui, porque não... Não sei se a senhora falar um pouco mais perto do microfone, talvez melhore, está um pouco baixo. Tá bem baixo, Vanessa. Gente, já que meu aparelho está muito lento, Uhum, está difícil para abrir aqui. Só um minuto, viu, por favor. certo. Presidente, trata-se de retificação de julgado interposto pela contribuinte contra a decisão de folhas 16.920 a 16.925, proferida pelo ilustre juiz relator da Quinta Câmara deste Tribunal, que por unanimidade negou o provimento ao recurso. Pedido de... vai haver sustentação oral? Não, né? Sim, Sim? sim. 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 Presidente, é um pedido de retificação de julgado
Perdoe a intervenção, mas a gente vai ter início a defesa? Acho que agora eu consigo. Não, meu equipamento que está muito lento, Ah, tá. doutor. Entendi. Tá difícil de abrir, o processo é grande, né? Ver se ele pega jeito agora. Bem, pedido de retificação de julgado da quinta Câmara passada, em razão da unanimidade ter mantido o auto de infração, deixar de pagar o ICMS devido, conforme colunas próprias dos demonstrativos de cálculo de ICMS, na qualidade de substituto tributário, decorrência das vendas de mercadorias interestaduais. E assim sendo, as vendas interestaduais foram descaracterizadas e o ICMS devido por substituição tributária é reclamado através do AIM presente, né, nos termos do parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional. Esse é o item 1.1. O item 1.2 item 1.2 é por deixar de pagar o ICMS devido, conforme indicado nas colunas dos demonstrativos do cálculo da diferença do ICMS próprio, devido em decorrência de suas vendas, né, de mercadorias relativas às notas fiscais indicadas nos demonstrativos. E as vendas consideradas neste AIM foram efetuadas com emissão por parte de operações como sendo de vendas interestaduais. Entretanto, conforme o relatório circunstanciados e demais provas juntadas, sendo que restou comprovado que as operações interestaduais foram simuladas, sendo que o que efetivamente ocorreu foram vendas internas, apesar das notas fiscais citadas terem sido emitidas sendo de vendas interestaduais, imposto a recolher, correspondente à diferença entre a aplicação da alíquota interna e a alíquota interestadual, considerada pelo infrator remetente. É mais ou menos assim, por substituição em razão da substituição tributária decorrente de simulação de venda fora do Estado. É mais ou menos isso o relatório. É que tá difícil porque meu computador está travando, trava as palavras. Ok. Ok, obrigado então pela leitura. Eu passo a palavra então ao Dr. Marcos. Bem-vindo, Dr. Marcos. O senhor tem 15 minutos. Bom dia a todos. Muito obrigado, senhor presidente, senhora relatora, demais componentes aqui desta Câmara. Conforme a leitura do relatório, esse processo trata de uma acusação de simulação de operações interestaduais, com posterior retorno das mercadorias para o Estado de São Paulo. Então, a requerente, ela vendeu mercadorias para uma empresa situada no Espírito Santo, a F mais Par. E aqui nós estamos falando de um auto de infração no contexto da Operação Catarse, que é uma operação conhecida aqui no tribunal. O auto de infração foi mantido, né, pelo julgamento da Câmara, mas nós apresentamos um pedido de retificação de julgado para iluminar 4 erros de fato, que são de suma importância para a solução desse caso. O primeiro erro de fato diz respeito ao que constou no acordo
com relação à alegação de retorno integral das mercadorias vendidas ao Espírito Santo para o Estado de São Paulo. Essa menção a retorno integral não corresponde ao que consta no processo, a nenhum elemento do processo, inclusive é contrário ao próprio Fisco do Estado de São Paulo, em seu relato que acompanhou a auto-infração e nas manifestações ao longo do processo. Isso por quê? Porque foi feita uma amostragem com relação ao retorno das mercadorias que teriam sido enviadas para o Espírito Santo e retornado para São Paulo. Essa amostragem é uma amostragem muito pequena, considerando o universo das operações. Só para que Vossa Excelência tenha ideia, nós estamos falando de uma amostragem de 11 operações no universo de aproximadamente 900 operações. Então, é um número muito pequeno, praticamente insignificante. E o fisco, ele não cruzou as notas fiscais, ele não fez um cruzamento de todas as notas fiscais, levando em consideração a remessa para o Espírito Santo, o retorno dessas mercadorias para o Estado de São Paulo, para a empresa B, depois para a empresa C, depois para a empresa D. Não houve esse cruzamento. E aqui é importante destacar que a Kimberly não tem qualquer relação com as empresas B, C e D, que ficavam aqui no Estado de São Paulo. Então, no relatório de diligência fiscal, e aqui eu indico as folhas até para facilitar a identificação, as folhas 132 e 164, o fisco indica que apenas parte significativa dos produtos, e não todos, era vendida para São Paulo. Ou seja, as mercadorias foram vendidas para o Espírito Santo, isso foi reconhecido pelo fisco, o pagamento foi comprovado. E o próprio fisco reconhece que nem todas as mercadorias retornaram para o Estado de São Paulo. Parte das mercadorias foram vendidas para outros estados. Isso foi reconhecimento do próprio fisco do Estado de São Paulo. Então, a alegação que consta no acordo, no sentido de que os produtos vendidos para a F+Par retornaram ao Estado de São Paulo, não corresponde à realidade dos autos e nem com a acusação fiscal. Essa expressão, retornos integrais, pode causar uma confusão no processo e a requerente entende que precisa haver uma retificação dessa expressão, uma retificação com a reanálise dos fatos e das provas apresentadas ao processo. O segundo erro de fato diz respeito à capacidade econômica da adquirente das mercadorias, que é a empresa F+Par. De acordo com a decisão retificanda, a F+Par não teria capacidade econômica. Mais uma vez, isso não corresponde à realidade do processo. Por quê? Porque o próprio fisco, em sua acusação, reconhece a existência da F+Par no Espírito Santo. Reconhece que a F+Par possuía um hub logístico bem estruturado capaz de armazenar uma grande quantidade de mercadorias. Isso é incontroverso no processo. A Kimberly juntou no processo certidão do Serasa que comprova que a F+Par estava em dia com as suas obrigações. A própria no relatório de diligência consta de uma forma categórica o volume financeiro praticado pela F+Par. Essa informação sobre o volume financeiro consta dos autos, o fisco colheu essa informação. E lá nas folhas 132 a 164, consta que uma receita bruta de aproximadamente 300 milhões de reais. Então, a capacidade financeira da F+Par sequer foi negada pelo próprio fisco do Estado de São Paulo, né? E aí existe uma alegação de que não foi a F+Par que efetuou o recolhimento para o pagamento para a Kimberly das operações. Ora, a própria Kimberly juntou diversos comprovantes de pagamento oriundos da F+Par.
né? O fisco do Estado de São Paulo alega que os pagamentos ocorreram por meio de boleto bancário da empresa D, que estava estabelecida aqui no Estado de São Paulo, mas trouxe ali um número ínfimo de operações, 6 operações. Então, antes de entrar nessa questão do pagamento, que é uma questão importante, eu gostaria de deixar bem ressaltado. Deu uma travada, não? Oi, excelências. Pois Bom não. dia, acho que oscilou minha internet aqui. Uhum. Eu estava falando da capacidade econômica da FMASPAR. E por que que essa capacidade econômica ela está clara no processo, está comprovada, e o que constou no acordo precisa ser ajustado dada a realidade do processo. Mas, além da capacidade econômica, e consta inclusive comprovantes de pagamento da própria FMASPAR para a Kimberley, eu gostaria de esclarecer aqui a questão da origem do pagamento, porque a Kimberley comprovou que as operações foram pagas, ela recebeu o dinheiro. E ela comprovou que as mercadorias saíram do estado de São Paulo e foram para a F+PA localizada no Espírito Santo. Isso está claro no processo. Agora, existe uma alegação de que não foi a F+PA que efetuou o pagamento das operações, e sim as outras empresas que estavam localizadas no estado de São Paulo e faziam parte desta fraude em que a Kimberley supostamente estaria inserida. E aí a Kimberley, ela, ao comprovar o pagamento das operações, no acórdão consta uma informação que talvez esteja um pouco distorcida no processo. Porque no acordo diz que todos os documentos apresentados no processo não são capazes de comprovar a origem dos pagamentos. Só que a Kimberley nunca quis comprovar a origem do pagamento, porque é uma questão impossível. A gente não sabe quem pagou os boletos. E isso, para comprovar isso, que é uma prova difícil, né? Comprovar quem pagou algo, sendo que a própria pessoa jurídica que precisa comprovar não sabe. Então, assim, é uma prova impossível. Mas aí, a Kimberley, ela obteve do banco Citibank uma declaração. Talvez essa declaração não tenha, o conteúdo dessa declaração não tenha sido adequadamente compreendido. O Citibank deu uma declaração dizendo o seguinte: a instituição financeira que acolhe os pagamentos dos boletos, o Citibank, não tem como verificar por meios próprios quem de fato efetuou o pagamento dos boletos. Ou seja, é o banco que emite os boletos da Kimberley, disse, por meio de uma declaração, que não tem como saber quem efetuou o pagamento dos boletos. É isso que consta da declaração. Ocorreu, no curso do processo, uma diligência, quando esse processo estava na 12ª Câmara. E no contexto dos debates, na época da 12ª Câmara, havia essa preocupação na comprovação dos pagamentos. E aí, nesse contexto, a Kimberley juntou no processo essa declaração e juntou também um extrato de movimentação da carteira de títulos, que é um documento que consta no processo. Só que esse documento ele foi assimilado pela decisão como se fosse um documento interno da própria Kimberley. Só que esse documento não é da Kimberley. Esse documento é do banco. E esse documento não visava comprovar a origem do pagamento, saber quem pagou esse boleto. Não é essa a função do boleto, desse extrato. Esse extrato consta a data do pagamento do boleto, a situação dos boletos, os valores envolvidos, mas não tem ali, inclusive na retificação de julgado, na página 16944, consta ali
uma tabela, um demonstrativo com as informações que constam no boleto, né? Então ele não tem a função de comprovar a origem do pagamento, porque isso é impossível. O Estado comprova que os boletos foram pagos. Então, a informação que consta no acordo dizendo que esse extrato de movimentação foi retirado do sistema da recorrente é uma informação que não corresponde à realidade dos autos e é um documento que não é da empresa, é do banco, né? Então, são esses 4 pontos que nós gostaríamos de ressaltar no que diz respeito à apreciação aqui dessa retificação de julgado. Nós até apresentamos ontem no processo um memorial com a síntese de todos os itens dessa retificação, mas só para recapitular aqui, nós comprovamos que nem todas as mercadorias retornaram do Estado de São Paulo, de acordo com o próprio Estado de São Paulo, né? Não há comprovação disso, foram apenas 11 amostragens do Estado de São Paulo no universo de 900. A capacidade financeira da F+Par está claríssima no processo, inclusive na retificação consta as folhas em que esses documentos podem ser visualizados. A declaração do Citibank ela é enfática no sentido de que o próprio banco não consegue identificar quem pagou esses boletos, portanto a Kimberly não tinha como saber da onde, quem pagou e de onde veio o dinheiro. O que ela sabe é que, no curso do processo, ela comprovou que parte relevante das operações, inclusive, foram pagas pela própria FMASPAR, né? E o extrato de movimentação de carteira de títulos é um documento do Citibank, que comprova a situação dos boletos que foram emitidos pelo banco. São esses 4 pontos que nós gostaríamos de ressaltar e a gente pede o provimento da retificação de julgado e eu fico à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Muito obrigado. Muito a todos. Agradeço os esclarecimentos do patrono e passo a palavra para a doutora Maria Anselma para a leitura do voto. A senhora já registrou o voto, doutora Maria Anselma? Já, doutor, mas Tá. eu entendo que acho que eu marquei, é, devo, devo ter clicado aí em algum ponto ruim, mas depois a gente fala. Errado, quer dizer, não é ruim, não, errado. Doutor Marcos, parabéns pela sustentação oral, agradeço os esclarecimentos, então vou passar o relatório e voto. Está me ouvindo? Sim. Tá. Trata-se de pedido de retificação de julgado interposto pela contribuinte Kiberly, Brasil Indústria e Comércio de Produtos de Higiene Limitada, contra a decisão de folhas 16.920 a 16 referida pelo ilustre juiz da 5ª Câmara Julgadora deste tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso ordinário, mantendo integralmente os itens 2.2 do AIM. A requerente sustenta que a decisão incorreu em diversos erros de fato, nos termos do artigo 8º, parágrafo 1º, da Portaria CAT 221 de 2009, razão pela qual pleiteia a retificação do julgado. A fundamentação. Inicialmente, cumpre observar que o pedido de retificação de julgado previsto no artigo 15 da Lei 13.457 de 2009 possui natureza restrita, sendo cabível apenas quando a decisão contiver erro de fato ou inexatidão material verificável de plano, sem que tal providência implique alteração do conteúdo decisório ou rediscussão da matéria apreciada. Ressalte-se que, no âmbito do artigo 5º da Lei 13.457 de 2009, a retificação possui alcance extremamente restrito, sendo cabível somente para a correção de erro material ou erro de fato objetivo, não para a rediscussão do convencimento formado pelo órgão julgador. Assim, o fundamento central do indeferimento é que a parte chama de erro de fato é, na realidade, discordância quanto à interpretação e valoração das provas. A decisão não admitiu o fato inexistente, mas formou o fundamento a partir do conjunto probatório. Eventual inconformismo deve ser discutido em recurso próprio, que é o recurso especial,
como inclusive a própria parte declarou que faria. Aliás, complemento ainda que erro de fato não envolve juízo de valor ou interpretação probatória. O colegiado formou o conhecimento a partir das provas. Não se presta, portanto, esse instrumento processual à reapreciação do conjunto probatório, tampouco a revisão das conclusões adotadas pelo órgão julgador, quanto à interpretação dos fatos ou a valoração das provas constantes dos autos. No caso concreto, verifica-se que a requerente sustenta a existência de diversos erros de fato, quais, em síntese, estariam relacionados. A conclusão de que as mercadorias remetidas à empresa mais par retornariam ao Estado de São Paulo. 2. A suposta ausência de capacidade econômica da referida empresa. 3. Análise das provas de pagamento das operações. E 4. A interpretação referida aos documentos apresentados pela própria recorrente. Todavia, o exame das alegações revela que não se trata de erro de fato nos termos admitidos pelo ordenamento, mas de discordância quanto à forma como o colegiado apreciou o relatório existente nos autos. Com efeito, o conceito de erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido como existente fato inexistente, ou considerado inexistente fato efetivamente comprovado, desde que tal circunstância seja objetivamente verificável a partir da simples leitura dos autos, sem necessidade de reavaliação das provas. No presente caso, entretanto, as conclusões apontadas pela requerente como equivocadas resultam da análise e valoração do material probatório, realizada pelo órgão julgador a partir dos elementos constantes do processo administrativo. Assim, a circunstância de a contribuinte entender que determinadas provas deveriam ser conduzido à conclusão diversa não caracteriza erro de fato, mas mero inconformismo conhecimento formado pelo colegiado, matéria que extrapola limites do pedido de retificação. Admitir a revisão pretendida implicaria, na prática, reabrir o debate sobre o mérito da decisão, nova análise das provas produzidas, experiência incompatível com a finalidade restrita do Instituto previsto no artigo 15 da Lei 13.457 de 2000. Observar, ademais, que a própria requerente reconhece a natureza recursal de suas alegações ao informar que interporá recurso especial com o julgado, instrumento processual adequado para a discussão de eventual desacerto na interpretação das provas que embasaram a decisão colegiada. Não se admite por meio do presente incidente processual. Destarte, entendo ser necessário deixar aqui registrado sobre o que entendo do pedido em tela. O pedido de retificação de julgado destina-se exclusivamente à correção de erro de fato ou inexatidão material verificável de plano, não sendo o instrumento adequado para a rediscussão do mérito da decisão ou para a reavaliação do conjunto probatório apreciado pelo órgão julgador. Alegações que traduzem inconformismo com a interpretação e valoração das provas constantes nos autos. Diante do exposto, não se verifica a ocorrência do erro de fato apto a justificar a retificação do julgado, razão pela qual o pedido deve ser indeferido, mantendo-se integralmente a decisão proferida pela Câmara Julgadora. Como voto, presidente, coloco a apreciação dos meus pares. Parabenizo o voto da relatora. Eu habilitei a edição para que a senhora, porque aqui a senhora colocou anulação da decisão, né? E Isso. pelo que eu entendi do voto, a senhora está negando provimento ao pedido de retificação de julgado. Correto? Sim. Só que na minha tela aqui não aparece o não. Não provimento? Não. Quais são as opções que tem?
Questões de antecedente ao conhecimento. Não há questão antecedente ao conhecimento, anulação da decisão anterior, retorno do processo para julgado, converter o julgamento em diligência. Isso. Depois, Não, mas antes, Ah, desculpa a interrupção, se a senhora colocar não há questão, a senhora apertou esse não há questão antecedente, é verdade, esqueci. Isso. Não, ok. e aí ele deve, apresenta a opção de conhecimento, né? E negado Não provimento. conhecido, não conhecido. Isso, não conhecido, isso. Muito bem. Ah, do justificação do Isso, pedido, julgado, não conhecido. não, isso. Ok, obrigado. O processo está em discussão. Senhor presidente, Pois não? peço a palavra para parabenizar o voto da doutora Maria Anselma. Já adianto que concordo completamente, né, com a decisão PRJ, para resolver, para erro de fato, né, e aqui a gente está entrando no mérito. Então, essa é uma posição já antiga, então é realmente nem questão de conhecimento. Então, concordo e parabenizo. E parabenizo a sustentação oral também realizada pelo Dr. Marcos. É só isso. Muito obrigado. Uhum. Marcos, eu acompanho o Marcel com os adicionais colocados pelo João Marcelo. Parece que é uma questão processual. Uhum. Eu também entendo, né, que a doutora relatora colocou muito bem que as questões bem sustentadas oralmente, elas tratam muito mais de mérito e não me pareceu serem erro de fato, como a doutora relatora colocou muito bem, é uma questão muito restrita, o pedido de retificação do julgado, e também o contribuinte já interpôs recursos especiais, né, que possibilitarão outras discussões do processo. Então, com isso, eu vou encerrar os debates e verificação de quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, no processo 4101262 da Kimberly Clark, Brasil Indústria e Comércio de Produtos de Higiene Limitada, o pedido de retificação de julgado não foi conhecido, votação unânime. Eu agradeço a presença dos patronos da Kimberly. Se quiserem permanecer na sessão, fiquem à vontade, e se quiserem se retirar, também fiquem à vontade. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigado, logo. Passamos então agora ao próximo processo, 5054646, da Seiva Pulsan Importação e Exportação. Não há pedido de sustentação oral, então eu passo a palavra ao relator, doutor Adolfo. Obrigado, Marcos. Bom, eu me atrasei um pouco no voto, terminei ontem tarde da noite, mas é uma questão simples, é crédito sobre precatório que foi adquirido de uma empresa que estava em processo de falência. Uhum. O contribuinte, ao longo do processo, disse que, na verdade, era crédito acumulado, mas isso não está bem demonstrado, ficou claro pela situação probatória que o crédito realmente é indevido. Então, eu mantive a decisão de primeira instância para que o auto fosse mantido também. Uhum. Já está registrado. Perfeito. Eu já tinha visto o conteúdo do processo, né? Então, pelo que o senhor colocou, realmente, eu só vou dar uma verificada bem rápida.
Perfeito voto, doutor Adolfo. Adianto que acompanho. Joia. Realmente, eu terminei a leitura e também concordo com o doutor Adolfo, doutora Maria Anselma. Gente, também concordo, eu já havia lido, né, um pouco antes, então eu estou concordando sim. Ok. Então, com isso, eu vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Votação iniciada. Então, no processo 5054-646 da Seiva Bussan Importação e Exportação Limitada, o recurso ordinário foi conhecido integralmente e não provido. Nos termos do voto do relator, votação unânime. E com isso, eu declaro encerrada a sessão do dia 12 de março de 2026 e peço ao Luiz Felipe para encerrar a gravação.